Boa noite. Essa live é uma live relâmpago que eu resolvi fazer agora à tarde, né? Porque eu postei hoje sobre a paciência, né? Minha reflexão do dia é assim: força não rende, né? Tanto como paciência e tempo, né? Então é melhor a gente ter paciência e tempo do que força, né? Paciência e tempo dão mais resultados. E aí eu fiz algumas enquetes, né, perguntando às pessoas o que elas mais perdem a paciência, e a interação foi muito grande, pessoas mandando no direct, podia marcar todas as opções, porque elas perdem a paciência muito fácil, né? Então, se você não está assistindo esse conteúdo ao vivo, né, ele vai ficar salvo no YouTube também daqui uns dias. Então assiste, tenta colocar em prática algumas dicas, compartilha, né, para quem tá aí sofrendo da falta de paciência. Se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, a gente seria muito mais felizes. Vocês concordam? Né? Então vamos lá. De algumas dicas práticas para a gente conseguir cultivar a paciência, né? Primeiro, a gente precisa entender que ter paciência é um processo. Nós não nascemos pacientes, tá? Não vem um chipzinho aqui dentro da gente com a quantidade de paciência que a gente tem que ser paciente, não. O bebê, adianta você falar assim, tenha paciência, a mamãe já vai te dar peito. Não, ele grita, chora, né? Se ele tá de xixi, se ele tá de cocô, ele vai reagir ali com o choro, né? E assim somos nós ao longo do tempo. Se a gente é incomodado, a gente tem as nossas reações, né? Quando a gente fica adulto, a gente não grita, não chora, né? Não faz birra em qualquer lugar. Mas a gente vira o olho, bufa, trata o outro mal, às vezes, pela nossa falta de paciência, briga. É assim que a gente age. E aí, como se a falta de paciência despertasse em nós aquela criança birrenta e pirracenta lá de trás, né? E como lidar com isso, gente? Primeiro passo, entender que a paciência precisa ser cultivada dia a dia, né? Então, como que a gente pode planejar um dia para ter mais paciência? Primeiro passo, acorde 10 minutinhos mais cedo e já fica pensando no seu dia, né? Eu sempre falo aqui de planejamento do dia a dia, essas coisas, mas já começa a planejar no seu dia quais são as situações que te tiram a paciência. Vamos lá, eu citei o trânsito, né? Que é uma situação que tira a gente do eixo, né? Muitas pessoas não têm paciência com o trânsito, porque o trânsito é caótico, tem aquele lá parecendo que tá passeando, tem aquele outro que faz as navalhadas no trânsito, né? E tira a gente do sério. Então, planeje seu trajeto, planeje sair um pouquinho mais cedo, já começa a prever as circunstâncias que você vai enfrentar no trânsito. Coloca uma música legal para se distrair, né? Outra questão que eu levantei, que as pessoas falam que não tem paciência com gente chata. Gente, isso é um problema, não ter paciência com a gente chata, porque às vezes também a gente é chato. Já pararam pra pensar? Que não tem ninguém aqui que é um alecrim dourado, tranquilinho, que também não temos as nossas chatices, né? É fato que tem gente que é muito chato, né? Então assim, olha, essas pessoas são muito chatas, gente, a gente precisa aprender a ignorá-las, né? Ignora essas pessoas, né? Não entre na onda de energia delas, que às vezes elas têm uma energia ruim, a gente acaba perdendo paciência, acaba dando mal resposta nessas pessoas. Então, afasta. Gente chata, a gente afasta, a gente dá uma evitada de contato, né? Ai, Patrícia, mas a pessoa chata tá dentro da minha casa, é um familiar, é meu marido, é meu filho e tal. Conversa, coloca limites, né? Olha, isso já tá passando o limite, essa chatice, às vezes essa repetição, esse comportamento, né? Converse antes de perder a paciência, né? O que acontece muitas vezes?
Muitas vezes a gente perde a paciência, age por impulso e depois que vai lá conversar. A nossa falta de paciência, ela está ligada muito à nossa ansiedade. Quanto mais ansiosos, mais sem paciência ficamos. Já parou para pensar nisso? Que a ansiedade está ligada à falta de paciência? Então, cultive a paciência. Trate a sua ansiedade. Como que a gente trata a ansiedade, gente? Olhando ao nosso redor, quais que são os focos de ansiedade? Vamos lá. Meu foco de ansiedade é o trabalho? Vou dar atenção a esse trabalho, ver o que está causando. Meu foco de ansiedade é o meu relacionamento, né? Toda vez que eu tenho uma discussão com meu marido, eu fico ansiosa, com meu namorado. É esse o foco da ansiedade? Então, assim, não deixe que a ansiedade, que ela prejudique as nossas relações e a gente fica sem paciência. Porque é a frase que a gente mais usa assim, eu tô tão sem paciência, tô tão sem paciência. Mas cultive a paciência. Então, já dei a primeira dica, que é planejar os 10 minutos. Tirar 10 minutos para planejar o seu dia. Pensar nas possíveis situações que te deixam sem paciência. Vamos lá. Nesse dia eu vou encontrar com aquela pessoa chata. Tá? Eu já planejo. Como que eu vou lidar com essa pessoa? Né? Vou conversar menos possível, vou abordar algum assunto que vai ter estresse entre a gente? Não. Já se planeja para encontrar com o chato. Ponto. Né? Outra dica aqui que eu anotei, no trânsito, né? Eu tava falando. Não vá pro trânsito achando que o trânsito é uma competição. Que é quem vai chegar mais rápido, quem não vai. Não é isso, gente. Trânsito é um lugar que vai te conduzir aonde você quer. Ali não é uma competição, quem anda mais rápido, quem não anda, quem ultrapassa, quem não. Não entra nessa vibe, tá? De competição no trânsito. Então, fechamos a questão do trânsito, né? Vamos lá. Assim que você avaliar, né, os seus 10 minutos aí no dia, pense nas tarefas positivas que você tem no dia. Pense naquelas coisas que você vai fazer que você gosta muito. Pensou naquele fato estressante que vai te fazer perder, que pode te fazer perder a paciência, mas pensa também naquilo que tem de prazeroso nesse dia. E aí isso vai equilibrar a balança aí. Tem o desprazer e tem o prazer. Eu sempre falo da balança, né, gente? A gente tem muitas horas do dia que a gente não gosta muito. Muitas atividades que a gente não gosta muito. Mas aí a gente vem cá, coloca umas que a gente gosta, principalmente o autocuidado, que eu gosto muito de falar, e essa balança equilibra. E aí com isso a gente vai gerando pontos positivos e a gente vai conseguindo assim cultivando a paciência no dia a dia. Não, peraí, hoje não foi tão legal, porque tem essa atividade, mas tem essa aqui que eu gosto. A gente desfoca só das coisas que me deixam sem paciência e focamos naquelas que nos dá prazer. Isso também é uma outra dica, né? Quando a gente lida com pessoas que a gente tem que ficar repetindo demais as coisas, essa aí ganhou na votação. Essa frase que as pessoas falaram assim, quando eu tenho que repetir várias vezes a mesma coisa. Gente, é um saco mesmo. Eu também tenho uma falta de paciência com isso. Gente, todas essas dicas que eu estou dando aqui é pra mim também, tá? É pra mim colocar aqui, ó, no meu caderninho e tentar segui-las, né? Vamos lá. Quando é criança, a Flávia tá aí, a Flávia tem o José lá, que a Flávia tem que ficar repetindo pro José várias coisas durante o dia, né? José, faz isso. Todo dia a mesma coisa. Vai tomar banho, pega a mochila, tira esse brinquedo do lugar, faz isso, faz aquilo. Gente, isso é cansativo demais mesmo. Tem hora que a gente explode, perde a paciência. Mas vamos lá. Pode ficar perdendo a paciência com criança, com o José? Não, o José tá na fase de aprendizado. O José tá ali naquele momento dele e tal. A Flávia tem que ter a paciência de ensinar o José. E ensinar envolve repetição, tá?
Aí quando fala assim, ah, Patrícia, mas com criança a gente até consegue entender, né, que tá educando, que a gente vai ter que repetir várias vezes o mesmo assunto, né? Isso mesmo. Mas e com adulto, Patrícia, como que a gente age? Então, vamos lá. Vamos aprender a comunicação assertiva. Às vezes a gente fala, mas a gente não sabe se o outro entendeu. Quantas vezes a gente fala e o outro não entende nada? Não fez sentido para ele. Gente, eu tô dando as dicas rápido aqui porque eu prometi que seria uma live relâmpago, tá? Então eu tô aqui disparada falando, mas eu tô aqui. Então se vocês quiserem entrar aí, fazer algum comentário, vocês podem, tá? Tá fazendo sentido o que eu tô falando, né? Agora com adulto. Precisamos treinar a comunicação assertiva. Entender se a pessoa captou o que eu quis falar para ela, né? Será que aquilo faz sentido, o que eu falei para ela? Ou aquilo faz sentido só para mim? Às vezes eu tô repetindo para um colega de trabalho que eu preciso do meu espaço no meu local de trabalho, que eu não gosto que ele deixa tal coisa em tal lugar, ou então não pode. Mas será que para ele faz sentido isso? Será que para ele não é normal? Então, tem que perguntar, fez sentido para você? Você concorda com aquilo que eu te falei? Assim a gente vai criando uma comunicação assertiva. Flávia tá falando que eu acho que eu falo grego. Flávia, eu tenho situações que eu acho que eu falo japonês, coreano, grego, porque parece que as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Mas eu também estou no processo de aprender a comunicação assertiva. É a comunicação onde você fala e certifica se a sua mensagem foi bem entendida. Às vezes a pessoa até entende a sua mensagem, mas não faz sentido para ela. Ela não concorda com aquilo que você falou. Mas aí ela não vai falar explicitamente que não concorda com o que você falou. Ela vai se comportar de acordo com aquilo que ela concorda. Então ela vai continuar repetindo o mesmo erro, né? No seu ponto de vista. Então, para lidar com as pessoas que a gente tem que repetir várias vezes a mesma coisa, é certificar se a pessoa entendeu o que você quis dizer. Então, é praticar a comunicação assertiva. É fácil? Não, não é fácil. É um treinamento, gente. Por isso que eu coloquei cultivar a paciência. É treinar. Vai dar certo da primeira vez? Não, mas insiste, insiste. Porque vamos lá. Quando se tem mais paciência, não é só benefício para o outro a gente ser mais paciente, não. É benefício para a gente mesmo. É benefício para a nossa saúde mental. A gente não vai adoecer de estresse, de falta de paciência com o outro. Quantas vezes eu escuto dentro do consultório assim, ó, fulano tá me adoecendo, porque eu tenho que repetir para ele a mesma coisa, né? Eu ter paciência não é só benefício para o outro, é benefício para mim. Pensa nisso. Cada vez que você exerce a paciência, o benefício é seu. Você vai ficar mais leve, você vai ficar mais tranquila, você vai aprender a que pequenas coisas não tirem a alegria do seu dia, que pequenas coisas não te apavorem, que pequenas coisas não tirem o seu brilho. Pois é isso que acontece, quando a gente fica muito ansiosa, muito estressada, a gente vai perdendo o brilho da gente. As pessoas já conhecem a pessoa assim, nossa, fulana é hiper estressada. Não, a Patrícia é estressada demais. Sim, por quê? Porque às vezes já foram vários fatores. Então pensa, ter paciência não é só benefício para o outro. Ter paciência é benefício para a minha saúde mental. Pensa nisso. Ter paciência, gente, pela pesquisa que eu estava fazendo hoje, pensando, ter paciência é um autocuidado com a gente. Né? Já parou para pensar nisso? Né? Que eu ser paciente no trânsito, eu ser paciente com aquela pessoa que eu tenho que ficar repetindo a mesma coisa ao mesmo tempo, ter paciência com o marido, com a esposa, isso também foi outro voto. Isso também foi uma questão muito bem votada lá na enquete. Gente, essa então é para acabar, né?
marido e esposa, os maridos reclamam das esposas, as esposas reclamam dos maridos e vão combinar? Nós, mulheres, reclamamos mais deles do que eles reclamam da gente. Sabe por quê? A gente tem um radarzinho ligado o tempo todo. A gente presta atenção em muito mais coisa do que eles. Eles não, gente. Eles vão lá pra caixinha do nada deles, ó. E nada faz. E por lá eles ficam no nada. E nós estamos aqui, ó, alerta o tempo todo. Ah, é com o filho que ainda não chegou. É com a janta que não fez. Com aquela toalha que ele deixou em cima da cama. É com aquilo que não fez. É com a conta pra pagar que ele não pagou. E a gente pira. E eles estão lá, suave. Ainda vira e fala assim, não, você é estressada demais. Você estressa por pouca coisa. Que falta de paciência. Gente, quem tá aqui na live, que é casado, vamos lá. Homem pergunta o tempo inteiro onde que tá isso, onde que tá aquilo. Isso estressa? Faz a gente perder a paciência? Faz sim. Mas o tempo que você tá perdendo a paciência, é melhor você só responder onde que tá. Às vezes o óbvio, gente, precisa ser explicado. E isso é um dos fatores aqui que eu anotei também. O óbvio precisa ser explicado. Mas às vezes a gente perde a paciência, pois aquilo tá tão óbvio, mas tá óbvio pra mim, não pra eles, tá? Então, explique o óbvio quantas vezes for preciso, né? A Flávia tá aí falando, amei a caixinha do nada. Gente, eu também queria saber entrar nessa caixinha do nada que eles entram. Eu amo essa caixinha deles, eu tenho inveja dessa caixinha deles, mas eu ainda não aprendi. E aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, pra gente aprender a entrar na caixinha do nada, porque é essencial essa caixinha do nada. Essa caixinha do nada vai ajudar na nossa saúde mental. O que é a caixinha do nada? É literalmente não pensar em nada, ou então pensar em alguma coisa específica. Nada mais, nada menos, a caixinha do nada é atenção plena, tá? Coisa que nós mulheres não temos, tá? A gente tá comendo, olhando no celular, tá comendo, pensando no que tem para fazer e tal. E eles estão lá na caixinha do nada. Então, é fazer uma coisa de cada vez. A gente se acha as tais, né? Porque a gente consegue fazer um monte de coisa de cada vez. Gente, tô lucrando nada com isso, tá? O índice de ansiedade em mulheres é mais alto do que no homem. Depressão é mais alta do que em homens. Estresse é mais alto do que nos homens. Tá, Patrícia, mas pode ser pelos fatos que as mulheres procuram mais cuidar do que os homens, então elas vão mais ao médico, elas ficam sabendo mais. Sim, um dos fatores também é esse. E outro dos fatores é que eles vivem na caixinha do nada, fazem uma coisa de cada vez, fazem no tempo deles, não no nosso tempo. E quando a gente obriga eles a fazer no nosso tempo, eles brigam com a gente. Tô falando verdade ou mentira, gente? Vocês que estão aí, ó, são casadas, têm namorados, vocês são consideradas o que dentro de casa? Rainha da paciência? Alecrim dourado? Ah, se vocês forem dessa, gente, me dá as dicas. Pode deixar aí as dicas, né? Porque geralmente nós somos consideradas a chatas, né? Porque a gente fica o tempo todo pensando num monte de coisa. Então, vamos lá, gente, vamos aprender a entrar na caixinha do nada, né? Sandra tá falando aí, verdade verdadeira, estressada. Então aprende, gente. Entrar na caixinha do nada, né? É ter atenção plena, fazer uma coisa de cada vez. É difícil pra gente? É, mas tudo é treino, tudo é prática, né? Se tá comendo, vamos só comer? Se tá ali com a criança brincando, vamos estar ali naquele momento? Se tá aqui assistindo a live, vamos estar aqui assistindo a live? Quando você que tá aqui assistindo a live, às vezes a televisão tá ligada, tá conversando com um, com o outro. É assim que a gente vive. Isso não compensa, né?
a gente viver ligado o tempo todo, viver nessa ativa. Isso só aumenta a nossa ansiedade, faz a gente ficar mais sem paciência ainda, né? Então eu falei de ansiedade, de falta de paciência, né, que é causada pela ansiedade. Aí eu falei da ansiedade no trânsito, falei de ansiedade nas relações, né, que a gente precisa certificar que o que eu falei, a pessoa entendeu e se fez sentido para ela, se ela concorda. Porque se ela tem uma boa comunicação, ela fala assim, eu não concordei com o que você falou, aí vocês vão conseguir entrar num diálogo e vai chegar num ponto comum. Agora, quando a pessoa só finge que te escutou e vai fazer a mesma coisa, vai te gerar estresse. Mas se isso acontecer, já fica com isso na cabeça. Pode acontecer. Então, quando a gente não é pego de surpresa por uma situação, a gente lida melhor, porque ninguém é obrigado a ser igual a gente. Vamos lá, gente. Se os nossos maridos, se os namorados, se as pessoas do trabalho, já pensou se fosse todo mundo igual? Todo mundo igual a gente fica ligado no 220 o tempo todo, que dá conta de muita coisa. Será que seria legal? Não, gente. A gente precisa dessas pessoas que ficam na caixinha do nada. Não é só homem, né? Eu falei em geral aqui, os homens, eles têm essa caixinha do nada. Mas algumas mulheres também têm, né? Algumas mulheres também têm e conseguem. São raras, mas conseguem. Então, vamos aprender a entrar na caixinha do nada, ter atenção plena, praticar fazer uma coisa de cada vez, respeitar os nossos limites, fazer das situações que são estressantes, encontrar nelas situações prazerosas. Vamos supor, ir ao médico, ficar lá esperando um tempão, é chato, deixa a gente sem paciência? Sim, principalmente se a gente tem algum compromisso marcado depois. Mas aí o que a gente faz? Se a gente vai num lugar que a gente sabe que pode demorar, não marque outro compromisso para depois. Ah, eu vou para o banco e lá tem fila. Gente, leva um livro para ler. Vai no celular, olhar para o Instagram, vai lá ler minhas publicações no Instagram, vai lá curtir meu canal lá do Escuta Psicóloga para distrair a cabeça em vez de ficar ali. Que horas que o médico vai chegar? Nossa, quem passou na minha frente? Quem que não entrou ainda? É assim que o povo sem paciência fica, tá? Então, não seja essa pessoa sem paciência. Chata. A gente que fica sem paciência, a gente acaba ficando chata também. Então, tente cultivar a paciência. Vai seguindo, gente, aos pouquinhos, essas dicas que eu deixei aqui. E aos poucos vocês vão conseguindo cultivar a paciência. Gente, ter paciência é um processo, não é de um dia para a noite, né? A gente precisa ter paciência com as pessoas que trabalham com a gente, com os nossos familiares, com as pessoas mais idosas, que às vezes a gente não tem. A gente precisa ter paciência o tempo todo. Paciência de entender o tempo do outro, que o tempo do outro não é o mesmo. Entender que o outro não tem a capacidade de raciocínio que eu tenho. Então, tudo a gente tem que esperar, gente. Eu não conheço nada na vida que não tenha um processo de espera. Então, vamos baixar a bola, ter mais paciência com os nossos processos e ter mais paciência com a gente mesmo. Quantas vezes a gente perde a paciência com a gente mesmo? Quando a gente erra, não, errei nisso de novo. Sim, pode acontecer, né? Então aqui ninguém é perfeito, ninguém aqui é santo, é alecrim dourado. Todos nós, alguém na vida também tem que ter paciência com a gente, tá? Então, ó, essa live vai ficar salva aqui no IGTV, depois eu vou colocar no YouTube. Vocês vão lá, compartilha para outras pessoas, salva aí para assistir de vez em quando tiver muito sem paciência, lembrar aqui das coisas que eu falei, tá bom? Muito obrigada pela presença de quem esteve aqui. Eu prometi que hoje ia ser uma live rapidinha, 20 minutos só com as dicas. Eu vou confessar, porque eu tava com preguiça de gravar um vídeo, ter que editar, colocar não sei o que. Aí eu queria ser uma coisa rápida e prática. Ai, Patrícia, você também tá sem paciência? Não, eu só não queria me estressar com isso, né? E trazer
a informação para vocês, que eu acho que isso é mais importante, é uma dor de todos nós que às vezes sofremos com a falta de paciência. Entenda, ter paciência é bom pra gente, não só para o outro. Então, ó, beijo, gratidão.